Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Hoje, pessoal, em fenômeno dos transportes, eu vou falar de um efeito interessante, né? Primeiro, no último vídeo a gente falou das características, algumas propriedades dos fluidos, do escoamento principalmente. E hoje a gente vai falar de algum dos efeitos de compressibilidade dos fluidos que podem acontecer, tá? Que podem acontecer no nosso dia a dia, na vida real, tá? E o efeito especial que eu vou contar para vocês é o de cavitação, tá? Esse é muito importante fenômeno. E o que é esse fenômeno basicamente? Bom, para isso, para a gente entender esse fenômeno, eu trouxe aqui para vocês um diagrama de fases da água, tá? Que é basicamente um gráfico que relaciona pressão por temperatura e ele vai mostrando para a gente em que fase a água se encontra, se ela está sólido, líquida ou gasosa, tá? Ou gás aqui, sólido, líquido ou gasosa. Beleza? Então, olha só, por exemplo, como se lê esse gráfico? Se eu tiver a 0 graus Celsius e a 1 atmosfera, nós estamos na interface entre sólido e líquido. Então veja, se eu estiver nesse ponto e eu aumentar a temperatura, ou seja, ir para a direita, eu caio no líquido. E aí, então, quer dizer o seguinte, se eu continuar aumentando aqui, ó, continuar aumentando, cheguei na interface líquido-gás. A partir desse momento eu viro gás. Então, se eu traçar aqui, ó, uma linha pontilhada aqui para baixo, que temperatura que eu vou ter aqui embaixo? Ora, se é 1 atmosfera, o líquido está virando gás pelo aumento de temperatura, então aqui só pode ser 100 graus Celsius, tá? Temperatura em graus Celsius. 100 graus Celsius, beleza? Então, e é 1 atmosfera. Então é mais ou menos assim que lê esse cara. Agora, olha o que eu quero mostrar para vocês desse carinha bonito. Imagine que eu esteja num ponto qualquer. Aqui, por exemplo, ó. Imagine que eu esteja nesse ponto, tá? Esse ponto que tá azul grandão. Nesse ponto, a água, né, ela está líquida a uma certa temperatura ambiente aqui, ó. Sei lá, pode ser 40, 30 graus Celsius e tal. Nesse ponto, então, a água está líquida e está a 1 atmosfera. Tá aqui na pressão atmosférica, beleza? Agora, imagine que eu não mexa na temperatura e comece a diminuir a pressão. Olha só, eu vou diminuindo, chegou uma hora que eu entrei na interface líquido-gás. E se eu continuar diminuindo, eu vou chegar inteiramente na fase gasosa da água. Ou seja, eu transformei um cara líquido em um cara gasoso sem mexer na temperatura, ó, todos eles com a mesma temperatura, sem mexer na temperatura. Então eu fiz o que? Eu abaixei drasticamente a pressão. Então, o que você entende desse diagrama de fases? Que eu consigo transformar líquido para sólidos, líquido para gases, somente mudando a pressão sem alterar a temperatura. Isso é genial, isso é muito legal. Portanto, se em alguma região eu tenho água líquida e a pressão diminui muito naquela região, essa água pode virar gás. Depende de quanto a pressão vai diminuir. Beleza? E esse é o efeito da cavitação, pessoal. O efeito da cavitação é o seguinte. Imagine que eu tenho uma tubulação, tá? Imagine que eu tenho uma tubulação, sei lá, vou inventar aqui um formato de tubulação. Imagine que eu tenho uma tubulação, tá? Mais ou menos desse jeitão, e que esteja escoando água, tá? Escoando água. Beleza? Então, ó, pra cá e pra cá. Água, beleza? E ela vai percorrer. E aí, imagine só, pessoal, se por algum motivo a pressão aqui ela seja muito menor. A pressão aqui ela seja muito menor. Ixi, aqui está o reflexo da luz, né? Perdão. Então vou marcar um pouco para o lado. A pressão aqui seja muito menor. Se diminui a pressão radicalmente, aquele líquido ele pode virar gás.
E quando ele vira gás, o que acontece? Deixa eu mudar, perdão, eu vou mudar esse desenho, fazer um outro desenho melhor. Imagine que eu tenho uma tubulação assim, ó. Melhor. Essa é a minha tubulação, tá? Por causa do reflexo aqui vai ficar melhor. E aí a água tá andando aqui, né? Beleza? Então imagine que por algum motivo aqui em cima a pressão diminua, seja pelo formato, pela altura, a pressão diminuiu ao ponto que de um líquido ela vira gás. Se o líquido vira gás, aqui vai formar bolhas de ar. Vão formar bolinhas de ar. Essas bolhas de ar, elas vão continuar escoando. Só que elas podem voltar para uma região onde a pressão normalizou, ou seja, ela aumenta de novo essa pressão. Quando ela aumenta essa pressão, essas bolhas de ar, elas implodem. Essa implosão, se ela ocorrer próximo da borda da tubulação, tá vendo que aqui é a tubulação, ó? Aqui é a tubulação. Ai, minha mão. Aqui é a tubulação. Então, se essa implosão ocorrer nas bordas das tubulações, a gente pode ter uma deterioração dessa tubulação, tá? A gente pode ter um desgaste dessa tubulação. É claro que não vai ser de uma hora para outra, mas como o escoamento ele é contínuo, então toda hora que ocorre a cavitação, e aí essas bolinhas implodem sempre no mesmo local, Então, com o passar do tempo, essa região da tubulação vai estar bem deteriorada, tá? Vai estar bem complicada quando isso acontecer próximo da tubulação. Legal? Interessante isso, né? Então esse é o fenômeno da cavitação, beleza? Então, nesse vídeo ficamos por aqui e muito obrigado.